Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio uma convidada muito especial, Marinalva Brito. E ela é atleta da seleção Master de atletismo, treinadora de atletismo da UFOP, treinadora voluntária, e mestre em educação profissional e tecnologia. E que recentemente conquistou 5 medalhas no Brasileiro de Atletismo Master. Uma trajetória linda que a gente tá louca para descobrir um pouquinho mais sobre. Muito obrigada, olá, Marinalva. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui na Agência Primaz. É um prazer te ter aqui. Obrigada, eu que agradeço. Bom, primeiramente, para começar, a gente gostaria que você contasse um pouco pra gente a sua história com o atletismo, como começou, como você descobriu, que poderia virar mais do que um hobby, virar uma carreira mesmo, uma missão de vida. Bom, eu sou analista de sistemas, há 32 anos. Eu atuo na Câmara como analista de sistemas. E em 2011 eu estava fazendo mestrado na UFMG, em Inteligência Artificial. E meu pai teve um problema de saúde e eu tive que voltar para Ouro Preto e acabei perdendo a renovação da matrícula no mestrado. Então eu fiquei meio depressiva, e tal, e o médico falou assim comigo para fazer uma atividade física. E então eu me matriculei na academia em dezembro de 2011, quando que ninguém vai pensar em se matricular na academia em dezembro, no final do ano. Eu me matriculei e aí eu pensei assim, poxa, se eu quero manter minha saúde agora, então eu vou começar a competir. Entrei na academia, comecei a treinar corrida, e aí comecei a fazer corrida de rua. Foi até uma história muito interessante, que a primeira corrida de rua que eu fiz na minha vida foi 16K. Eu nunca tinha corrido 16K na vida. Eu treinava 10K. E eu era a última na corrida, e a ambulância vinha atrás de mim. E teve uma hora que eu parei e brinquei com o cara e falei assim, olha, você vai me acompanhar porque eu vou chegar até o fim da corrida. E aí a minha emoção naquela corrida foi que eu passei a penúltima pessoa, então eu não fui a última, eu fui a Penúltima. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu consegui correr 16K e ainda consegui passar a última pessoa, E isso é a sua primeira corrida? Primeira corrida de rua. Que loucura. Foi Ouro Branco, 16K. E já em 2012, quando eu tinha começado em 2011, em maio de 2012, eu já estava fazendo minha primeira corrida. E aí eu queria fazer triatlo, aí comecei a nadar também, mas eu não me dei muito bem com bicicleta e acabei desistindo e fiquei só nas corridas e na natação. Então, na natação eu competia algumas vezes aqui em Minas, e nas corridas de rua eu estava sempre nelas. E em 2013 eu fui convidada pela seleção brasileira para competir no Peru, nas provas de fundo, Era 8K, cross country, 10K e 5K. E aí, como sempre, eu não tinha muito sucesso nessas corridas de rua, Porque eu não tinha muita experiência nessas corridas de fundo. Eu não tinha muita experiência e eu não sabia que tinha que relacionar biotipo, com potência, com outras valências para você ser um bom atleta. E aí o presidente da seleção Master, no dia, ele olhou para mim e falou assim, ele é de Porto Alegre, ele virou para mim e falou assim, Guria, tu não tem porte físico para fundista, volta para o Brasil e tenta provas de explosão. E aí voltei para o Brasil, lá em Arequipa, que eu não tive sucesso, eu fiquei entre as últimas classificadas em todas as provas que eu fiz. E mesmo assim não deixei me desanimar, não. Voltei para o Brasil, procurei o professor Éden da universidade, que é o do atletismo, ele me ajudou em algumas modalidades. E aí eu fui testando outras modalidades de explosão, acabei em parar na Associação Marianense de Atletismo, e lá eu comecei a treinar para o pentatlo, Pentatlo clássico, que aí no meu caso era o 80 metros de barreira, o peso, salto em altura, salto de distância e 800 metros. Então, eu comecei a competir nessas modalidades no lançamento de dardo. Então, eu já fui a 11 países representar o Brasil. E praticamente todos eu consigo trazer uma medalha, Sempre tenho algum sucesso em alguma das modalidades. E foi assim que eu comecei no atletismo e não larguei. Fiquei desde 2012 que eu tô, em 2013 eu estava na Seleção Brasileira Master. E aí a gente parou por causa da pandemia, ficamos 2 anos parados por causa da pandemia.
E agora eu tô a todo vapor aí, já tenho mais 2 campeonatos internacionais ano que vem, esse ano tem o Sul-Americano, e é isso. Que bacana. Então, desde 2012 até agora, é atletismo pra vida, assim, né? Isso, pra vida. E você trabalha na Câmara, você é professora voluntária da UFOP, é atleta, é mãe também. Como você faz para conciliar tudo? Esse dia seu tem quantas horas? Como que é isso? Então, eu acho assim que a gente tem que priorizar, né? Tudo na vida tem que ser priorizado. Então, por exemplo, eu acordo muito cedo, eu faço os treinos técnicos de manhã, né? Só que agora com as disciplinas do doutorado, a minha segunda e a minha sexta fica para o doutorado e para o trabalho. Aí eu não consigo fazer mais nada. Mas, então, assim, normalmente a minha rotina acordo cedinho, faço os treinos técnicos. De tarde eu estou trabalhando, de meio-dia a 6 eu estou trabalhando. De noite eu estou na academia. Terça, quinta e sábado, normalmente eu estou na UFOP fazendo trabalho voluntário, treinando os meninos e ajudando na disciplina de atletismo lá da UFOP, da educação física e depois de educação física. Que bacana, então tem que ser tudo muito bem cronometrado, assim, né? Assim, eu não abro mão de estar sempre fazendo a minha atividade física. Assim, abrir mão de várias outras coisas que me tiravam tempo. Por exemplo, eu me formei em educação física e eu parei de fazer personal, parei de fazer treinamento individual, porque me tomava muito tempo. Então, assim, hoje o meu tempo é para o meu treinamento, para a minha família, para o meu doutorado e para o meu trabalho. Então, o que sai fora disso, eu deixo segundo, terceiro, quarto. Aham. Tem que priorizar, né, pra fazer dar certo a rotina. Bacana. E vamos falar agora dessa competição, né, recente que você participou. Como foi pra você participar desse 23º Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, que foi em São Paulo, né? Você ganhou 3 ouros, 2 pratas, que é muito impressionante. Então, quais foram as provas também que foram mais desafiadoras pra você nesse torneio? Então, eu tive um problema de saúde em 2022 e eu tive que sair do pentatlo para fazer outras modalidades, porque eu tive síndrome da fadiga crônica, tenho síndrome da fadiga crônica, então assim, fica muito difícil para eu correr, por exemplo, né? Eu não consigo mais correr igual eu corria, igual eu tinha performance. Então eu acabei migrando dos lançamentos para o arremesso. Então hoje as minhas modalidades são peso, dardo e disco. Recentemente eu inseri o martelo e o martelete porque me instigou para fazer o pentathlon, que é o lançamento, que é o pentatlo de lançamento e arremesso. São 5 provas num dia, onde você faz o dardo, o disco, peso, martelo e martelete. O martelo e martelete eu introduzi agora e já tive sucesso. No martelo eu fiquei como vice-campeã brasileira e no martelete eu consegui ser a campeã da prova. Então, assim, são 2 provas muito técnicas, mas como eu tenho bastante força, eu acabei ganhando mais na força bruta do que na técnica, né? Então, se melhorar a técnica, certamente os resultados vão ser muito bons para os campeonatos internacionais. O que acontece é que no Brasil, a gente tem limitações para treinar, dificuldades e tal. Então, assim, a gente acaba indo para fora e pegando um nível muito mais elevado. O brasileiro, ele é uma das competições mais pesadas do Brasil. Aqui tem mais dificuldade de conseguir medalha. Mas nos últimos anos eu tenho progredido muito, tenho conseguido ter bastante resultado e bastante resposta nos treinos. Então eu evoluí exponencialmente e acaba que nos lançamentos, no arremesso, eu estou tendo muito mais resultados do que no pentatlo, né? Então acaba que foi uma mudança benéfica para minha carreira de atleta, sabe? Então sempre para o Mundial nos Estados Unidos fiquei em sexto no dardo e é uma colocação expressiva, bastante expressiva, e eu acho que para o ano que vem ter uma chance de medalha, porque a gente já evoluiu muito de quando eu fui para os Estados Unidos até hoje, eu já melhorei quase 10 metros do meu lançamento, então eu já estou assim no páreo de pódio, sabe? Para fora, então acho que vai dar bom. Que bacana, com certeza, a gente vai estar aqui na torcida.
Mas uma coisa que eu ia te perguntar, né? Você falou que essa mudança foi muito benéfica, porque você tá tendo resultados muito bacanas, né? Mas mentalmente falando, foi complicado pra você pensar que teria que mudar de uma modalidade que você já estava tão acostumada para uma outra? Como foi isso? Então, foi muito frustrante e foi muito delicado, assim, sabe? Eu fiquei até um tempo parada pensando o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não conseguia fazer. Eu tive síndrome da fadiga crônica, uma fase muito complicada, assim, tinha dia que eu não conseguia levantar da cama, porque a síndrome da fadiga crônica, ela te dá muito cansaço, é como se tivesse com preguiça o dia inteiro. E às vezes eu não conseguia caminhar. Caminhar para mim já era um processo muito complicado, difícil. Faltava ar e tal. E eu fiquei vários meses tentando me recuperar. Então, assim, eu fiquei uns 6 meses só fazendo natação para poder conseguir ganhar alguma resistência para fazer alguma coisa. Então, foi um processo muito complicado, foi um processo de transição muito doloroso, assim, emocionalmente falando, sabe? Mas graças a Deus eu consegui superar, apesar ainda de estar tratando da síndrome da fadiga crônica e estar passando por alguns momentos críticos, eu consigo treinar, consigo fazer um treinamento bacana e consigo, né, prosseguir aí no atletismo. E tem esse tratamento, o esporte ajuda muito, né? Então, o tratamento da fadiga crônica ele é baseado na atividade física. Não tem uma, não tem uma explicação científica por que as pessoas têm síndrome da fadiga crônica e nem tem uma cura. Mas os tratamentos que os especialistas indicaram foi em passe atividade física. E para você que é atleta, Então, foi ótima ideia. E eu estou gostando agora porque os treinos, eu sempre fui muito preguiçosa na academia. E agora eu estou com um treinador, né? O Gustavo Gomes está me ajudando, ele é até aqui de Migrana. Então, assim, a gente está trabalhando muita força e potência na academia e isso tem ajudado bastante. Coisa que eu não fazia antes, né? E agora eu estou fazendo, então, porque é necessário, né? performance. Bacana, que bacana. E eu acho que tem uma pergunta que todo mundo que não é atleta pensa e fica se questionando. Qual que é o sentimento, o que você sente quando você tá ali no pódio, recebendo a premiação, recebendo a medalha? Como que é isso? Então, eu tinha 39 anos. Uhum. Hoje eu estou com 53 anos. Enfim. E aí, na hora que eu subo naquele pódio, aos 53 anos de idade, e eu lembro do meu passado, uma menina nordestina, pobrezinha, que não tinha, né, uma boa condição de vida, que queria ser atleta lá quando era criança e não tinha condições. E assim, depois desse tempo todo, a vida me joga essa oportunidade. Na hora que eu subo naquele pódio, eu sinto tanto orgulho, sabe? Eu falo assim, nossa, eu saí lá de trás, esperei a minha vida inteira para chegar aqui hoje e estar subindo no pódio. Então, assim, é uma sensação de vitória e, assim, e quantas pessoas poderiam estar ali e não estão, sabe? Uhum. Então, assim, eu me sinto realmente uma vitoriosa. A mais gostosa da minha vida é quando eu subo no pódio. Que lindo. E é uma realização também em pensar que há tempo pra tudo, né? Que às vezes a gente chega em determinado momento, a gente pensa que é isso, que a gente já viveu tudo que tinha pra viver, e a vida vem e dá essa surpresa, né? Pois é o que eu falo para as pessoas, nunca é tarde para a gente começar. Eu me formei em letras em 2000. Então, você é formada em letras, Letras. educação física. Eu me formei em letras em 2002 e 2001, fiz análise de sistemas depois, né? E agora, em 2015, eu fiz educação física, me formei em 2020. Eu entrei no curso, eu tinha 44 anos. Então, assim, e não foi eu que escolhi a educação física, foi ela que me escolheu, porque quando eu me tornei atleta, eu tive o convite da UFOP para ser treinadora de atletismo dos atletas de lá. E eu pensava assim, poxa, é injusto que eu, sem uma qualificação, seja treinadora. Então, aí eu fiz o Enem, passei e comecei, então, a atuar como treinadora já dentro do curso de educação física e depois com o meu CREF, tudo certinho, bonitinho, né? Porque eu sempre achei injusto que as pessoas... sempre acho que as pessoas têm que ter a qualificação comprovada para fazer aquilo. Então, eu fui fazer educação física só porque eu queria ser treinadora, entendeu? E aí,
tá aí. Que lindo, você já viveu muitas vidas, né? Também daqui muitas vidas. Que bacana, Zé. Que bacana. E aqui, falando do campeonato mesmo, né? Dos campeonatos que você, enfim, números que você já participou. Como que é o clima entre os atletas? Você sente que é muito mais rivalidade ou aquele espírito de união mesmo? Não, então o que que acontece? O atletismo master, as pessoas estão ali porque elas gostam, porque elas querem socializar, porque elas querem ter uma vida mais leve. O atletismo master não é aquele nível de competição que tem um adulto, onde há uma rivalidade, onde as pessoas querem viver a todo custo, a vencer a todo custo. A gente não. A gente quer estar ali, quer vencer a nós mesmos, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente está ali no clima. A maioria das vezes a gente está no clima de harmonia, a gente é uma família, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente conversa, brinca um com os outros. Toda vez que a gente está nos campeonatos, a gente vai fazer os passeios juntos, a gente vai almoçar juntos. Mesmo as pessoas que estão porque assim, o atletismo máximo é dividido de 5 em 5 anos, né? Então, eu estou competindo com as mulheres de 50 a 54. E aí, só que as outras estão ali com a gente também, as de 5, as de 60, sempre que estão ali no meio também. E aí a gente acaba conhecendo, tive a oportunidade de conhecer a senhoria de 94 anos fazendo peso. Eu não acreditei naquilo, ela saía da cadeira de roda, fazia o peso. E aí eu criei um vínculo com ela também, a gente vai criando amizade com uns com os outros, depois vai conversando pelas redes sociais e sempre tá junto, sabe? E é muito legal isso. No campeonato em São Paulo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tinha uma menina, eu machuquei eu tive uma lesão na coluna no aquecimento. E aí eu senti a coluna. E a menina que estava competindo comigo, ela colocou pompas na minha coluna, fez uma massagenzinha. Isso no meio da competição, enquanto as outras estavam arremessando, ela fez isso. E falou assim comigo, amarra alguma coisa na cintura aí para aprender, para você poder fazer a prova. E eu fiquei amarrei a minha leg na cintura, assim. Então, assim, e ela, da minha faixa, né, lutando comigo ali, e fez essa gentileza, sabe? Então, a gente vive sempre nesse clima, uma tá ajudando a outra. Às vezes, ela entra e fala assim, nossa, pisou muito perto da linha, reda um pouco para trás. Porque não é o fato só da medalha, sabe? Não é só você tá ali por causa de uma medalha, você tá ali por uma causa, você tá ali pela sua saúde, por seu bem-estar, por poder socializar com as pessoas, por ambiente de convivência. Não é só chegar ali e ir pro pódio e ganhar uma medalha. Tem muito mais coisa envolvida na atletismo básico. É muito de superar os próprios limites também, né? Com certeza. Não é? É lindo, que lindo, muito legal. E eu até te perguntar, né, nesse assunto, se teve algum país, alguma outra história que te marcou profundamente, que você leva com você pra vida, assim, algum ensinamento, talvez. Então, tem essa história da menina, né, 94 anos, e tem a história de um japonesinho de 96 anos que correu os 5 km. Correu 5 km em São Paulo. Isso foi impressionante, porque você pega um jovenzinho hoje de 18 anos, ele não consegue correr 5 km. E era tão bonitinho, porque ele corria no mesmo ritmo, assim, o tempo todo, sabe? Todo tortinho, assim, porque as costas dele já estavam envergadas da idade. E ele ia com aquele passinho portinho, assim, e chegou ao fim da prova. E quando ele chegou ao fim da prova, ele foi ovacionado. E é muito lindo ver isso, sabe? Outra história legal também, que isso no Mundial que eu estava em 2013, eu vi o senhor de 84 anos fazer o salto com vara. E ele fazia o salto com vara, caía no colchão e ele não conseguia levantar, porque ele caía de costa e ele não tinha força para levantar. E aí os assistentes iam lá, levantavam ele aguardava, ele voltava de novo para a fila e fazia o segundo. E eu achei aquilo muito lindo, porque ele conseguia correr com a vara, saltar. Na hora que ele caiu no colchão, não conseguia levantar, mas ele voltava lá de novo para fazer de novo. Então, assim, são histórias muito desafiadoras. E agora tem uma história muito bonita também, que tem uma atleta paralímpica. Ela é da seleção paralímpica e ela está competindo com a gente agora. E ela tem uma história de esperança muito linda, que ela ficou cega tem 6 anos. Ela teve uma daquelas bactérias que dão no cérebro, agora esqueci o nome. E o médico mandou ela para casa para ela morrer.
E ela não se conformou com isso, ela foi atrás de outras coisas, encontrou medicação, tomou medicação super cara, a família dela arrumou um jeito de comprar. E ela começou a competir com a gente agora. Além de competir no Paralímpico, ela compete com a gente. E é muito legal porque, assim, ela é da minha faixa etária. E ela é pau a pau comigo, né? Nós somos do mesmo nível. Tanto é que nesse campeonato, ela me venceu no peso e eu a venci no disco no dardo. Então, assim, só que ela, no nosso campeonato, ela não pode ter ajuda, entendeu? Ela tem que ir para a área sozinha e tal. E aí é muito legal porque eu sou ajudante dela. E ela é a minha concorrente. Então, quando ela tem que vir, eu bato palma para ela chegar perto de mim. Quando ela tem que ir ao banheiro, eu vou com ela. Quando ela tem que ir pro pódio, eu vou com ela. Então, assim, acaba que a gente virou amiga e rivais só ali na hora da competição. E aí a gente criou esse vínculo de amizade, uma coisa muito bonita. A história dela é muito linda, né? E eu admiro muito a história dela. E a gente é concorrente, se ela ganhar, eu fico feliz, sabe? Ou feliz. E quando eu ganho também, eu sinto que ela não fica triste por ter perdido pra mim. Então, assim, são histórias lindas que o atletismo tem, sabe? E traz muito essa questão do fair play, né? Que às vezes a gente não tá vendo tanto, talvez em outros esportes, né? Isso aí. Muito legal mesmo. Você também é doutoranda em nutrição e saúde na UFOP, né? E você acha que esse conhecimento científico acaba te ajudando no seu desempenho como atleta mesmo? Ajuda porque esse conhecimento que a gente tem do próprio corpo, da saúde, do sistema imunológico, tudo isso ajuda a gente a se cuidar. Porque, inclusive, depois da menopausa, que é o meu caso, né, que eu estou com 53 anos, depois da menopausa você começa a ter várias complicações por causa da baixa dos hormônios, principalmente do estrogênio. Então, você começa a ter algumas coisas que são incontroláveis, que você não consegue mensurar e nem lidar com aquilo de uma maneira muito dominadora, né? Então, o conhecimento que você tem quando você está estudando, que você começa a entender as coisas, ele te ajuda, né? Em muitas áreas a amenizar os impactos que essa queda de estrogênio pode causar em outras. Porque quando você conhece, igual a gente estudando, eu estudo muito o sistema imunológico e os processos inflamatórios, então você começa a entender como seu alguns funciona, o que você pode fazer, né, através da nutrição, através da atividade física, para amenizar esses impactos. E é muito legal porque, assim, eu tive condromalácia patelar, o tempo de atividade física, um problema no joelho, né? Chamasse condromalácia patelar, eu tenho condromalácia patelar do joelho nível 2 no joelho esquerdo e nível 1 no joelho 1. Isso porque muito tempo sentada, né? Na verdade, nem foi o excesso de atividade física, foi por uns anos sentada, como analista de sistema, na frente vinha o computador o tempo todo. E aí o ortopedista falou comigo que eu não poderia fazer atividade de impacto. Só que eu fui estudar educação física e eu vi que não é bem assim, que as coisas funcionam. Então, hoje eu sou atleta, faço atividade de impacto, ou dou malácia patelar, mas eu sei até onde eu posso ir, por causa do conhecimento que eu tenho, que eu adquiri com a formação. Então, tudo isso é muito. Inclusive, a minha pesquisa de doutorado, eu vou trabalhar com atletas master, com mulheres acima de 50 anos. Qual que é a pesquisa que você está desenvolvendo? Então, a gente vai analisar os biomarcadores em mulheres atletas, dado a atividade física, o balanceamento nutricional, os marcadores que tem positivamente, que favorecem as mulheres como um todo. Então, eu vou analisar um grupo de atletas e vou usar um grupo controle de não atletas sedentárias para ver em que uma boa nutrição e uma boa atividade física pode contribuir para essas mulheres depois dos 50 anos. E aí a gente vai elaborar políticas públicas, essas coisas que podem contribuir. Nossa, que tema, Da mulher. que tema legal. Você entrou quando, né, no doutorado? Agora. Agora mesmo, né? Muito legal mesmo. Eu ia te perguntar, você acha que a maior diferença entre a Mari de 2012, que tinha acabado de iniciar no atletismo, e a Mari de agora, qual que seria essa diferença? Seria só o conhecimento? O que você me diria? Assim, a maior mudança da Marinalva de 2012 para a Marinalva de hoje
é a consciência que eu tenho hoje da importância de fazer bem, sabe? Porque assim, eu tô desde 2014 como treinadora da UFOP e eu já mudei a vida de tantos adolescentes, sabe? Eu tive a oportunidade de levar atletas para os Júniors, para o que são Jogos mesmo, universitários, que a universidade não tinha conseguido há mais de 10 anos atrás, acho que 12 anos que não tinha atletismo nos Júniors, e eu consegui levar atletas para os Júniors, que é os Jogos Universitários Brasileiros também. Então, assim, é a mudança na vida do outro, como eu consigo mudar a vida do outro para melhor, sabe? Então, assim, eu vou para as competições, eu junto com a galera lá, e eu vou ajudando todo mundo como treinadora. As param assim, poxa, você pegou o peso, saiu um pouco assim, arruma aqui. Então, assim, essa empatia que eu recebo de todo mundo e que eu dou para todo mundo, acho que me faz uma pessoa muito diferente nesse mundo onde as pessoas são muito egoístas, né? Todo mundo pensa muito em si, está sempre muito preocupado consigo mesmo. E eu tento ser o contrário disso, sabe? Eu tento ajudar todo mundo, tentar fazer as pessoas terem uma vida mais saudável, mais movimentada, né? Porque hoje o celular não deixa as pessoas se movimentarem. Então, eu estou sempre tentando criar essa consciência, sabe? Da necessidade de uma prática de atividade física, de uma boa alimentação, de estudar, né? De fazer o mundo girar a seu favor, né? E não ficar só na telinha ali, só nesse mundinho de hoje que Que é o que tá acontecendo, né? acontecendo. É complicado. E até pela sua história mesmo, você entende realmente os benefícios que essa atividade física, que tudo, né, que envolve o atletismo e o esporte pode trazer para a pessoa. Hoje você me vê com 53 anos e, e dentro das minhas limitações, você pega uma adolescente de 18 anos que não consegue fazer O que você faz? o que eu faço nem com muito treinamento, porque é muito tempo que eles ficam em ociosidade, né? Então, as novas doenças, por exemplo, problemas de cervical que não existiam por causa desse momento e que hoje já são comuns em adolescentes. Então, assim, novas doenças estão surgindo, provavelmente a pizza, por exemplo, né, que essa forma de pegar assim, as pessoas estão perdendo, porque elas ficam só passando o dedo. Então, há toda uma preocupação nesse sentido, né? E a gente tem que ser instrumento para tentar melhorar um pouquinho, para que as coisas não fiquem tão críticas. E eu tento ser essa formiguinha aí no meio de todo. Essa fonte, né? Linda. Já aconteceu de você se ver refletida em algum aluno seu, lembrando talvez o seu início, de como tudo era? Então, tem muitos que me remetem a esse post lá no começo. A gente tem, quando eu comecei, eu era a única pessoa madura num grupo de adolescentes. O que eu treinava na AMA era a Associação Maranhense de Atletismo, onde treinavam jovens. Eram 14, o mais velho tinha 27 anos. E eu treinava ali com aquela galera que tem uma série que a gente chama de educativos, que são trabalhos de coordenação motora que são difíceis no começo, né? Porque são movimentos que seu corpo não está acostumado e tal, e aprender aquilo às vezes demandava tempo, demandava paciência. E eu ficava vendo os meninos, não, Mari, vai, você vai conseguir, vai, você vai conseguir. E tinha um que era saltar na arquibancada, e a gente treinava lá na arena. E são 13 lances de arquibancada. E era saltar os 13 lances, né? Às vezes com as duas pernas e às vezes com uma só. E eu, lá no começo, tentando fazer uma, duas, e os meninos sempre motivando. E no dia que eu cheguei até a 13ª, eles aplaudiram, sabe? E aquilo foi muito lindo. E aí, quando eu comecei a fazer só com uma perna, então, aí aquilo para mim foi o máximo do máximo, sabe? Que eu conseguia chegar no nível deles. E aí eu vejo os meus atletas também começando lá. Foi engraçado que tem um começo assim, 21 anos. Maria, eu não faço nada da vida, tá? Eu falei assim, não, tudo bem, a gente vai começar agora. Aí ele dava 3 voltas na quadra, aí ele sentava no chão. Você tá bem? Você tá bem? Não, tô bem. E hoje ele corre 10 km.
Caramba! Ele corre 10K, a gente está tentando melhorar o tempo dele. Então, assim, isso tem 1 ano e pouquinho, né? Ele não conseguia dar 3 voltas na quadra e ontem, por exemplo, o treino dele foi de 10K. Então, essa evolução que eu vejo neles é a evolução que eu tive lá no passado, entendeu? Então, é muito lindo ver a forma que eles crescem, a forma que eles se espelham em mim também, sabe? Imagino que deve ser muito gratificante, né? Tipo, você pensar, né, que você foi essa ponte, o que ajudou essa pessoa a conseguir superar esses próprios limites, né? E tem um outro fator que eu fico muito, muito satisfeita também. Há umas 3 semanas atrás, eu tava brincando com um dos meninos assim, ó, se você fumar, você não vai conseguir ser um bom atleta, você vai ter que parar de fumar. E aí, a semana passada, ele falou comigo, mas parei de fumar porque eu quero me dar bem nas competições. Legal. E assim, e tem vários casos. Tem um atleta meu também que ele começou treinando comigo e acabou virando o atleta de cross. Ele faz X-terras e tal, e tá tendo muito sucesso. E tem uma atleta minha que ela virou atleta da seleção brasileira de triatlo. Ano passado ela foi para Espanha e assim, sempre legal que toda vez que ela vai, ela lembra de mim. Quando ela vai fazer os educados, ela posta assim, lembrando o tempo da Lari, entendeu? Então, assim, é legal porque eles não perdem a essência do que eles aprenderam lá. Não esquecem a origem, né? Eles levam todos esses ensinamentos, sabe? E eu acho isso legal. Recentemente, um dos meus atletas da medicina, que era um dos melhores que eu tinha, ele chegou a ganhar umas 4 medalhas em competições. E ele se formou e ele foi lá no ginásio e levou uma medalha para mim. Aí eu falei assim, não, Carlos, essa medalha é da Lanissa, a medalha é sua. Ele falou assim, não, Maria, essa medalha é sua, porque você me ensinou. E ele ficou comigo 3 anos treinando. E eu achei que é tão legal, essa medalha tá pendurada lá no meu quadro, sabe? Então, assim, são recompensas que você tem que dar muito mais que dinheiro, igual eu falei. As pessoas falam assim, nossa, mas você faz esse trabalho sem minha lado, sem cobra alguma coisa isso aqui. Porque aí vira trabalho, né? Aí não vira mais prazer. E eu tenho prazer em fazer o que eu faço, sabe? E a partir do momento que você começa a ganhar uma remuneração por isso, você cria um vínculo que deixa de ser um vínculo de amor brasileiro. Total, total, lindo. E aí aqueles meninos estão ali porque eles querem, não é porque eles estão pagando, não, você entendeu? É porque eles querem estar ali. E é essa a mensagem que eu quero passar, que até as pessoas estejam ali para o bem-estar, para a melhoria de vida, da qualidade de vida, do bem-estar social. E não porque tá ali, tô pagando, tem que ir, você entendeu? Não é essa a ideia. Tá? A vida não é só de não é só de rico. Com certeza. E pegando esse gancho seu, eu ia te perguntar, porque as pessoas que vão lá nem sempre têm esse foco em ser atleta, né? Em virar atleta. Às vezes é por saúde, porque faz outro curso, não tem nada a ver com educação física, enfim. É tranquilo pra você, tipo, pensar, né, que a pessoa que você vai estar ajudando ali, sendo professora, talvez não vá seguir um caminho que você seguiu e que você gostaria que ela seguisse? Não, então, eu não estou ali pensando naquele aluno que vai virar um atleta. Eu estou ali pensando em dar àquele aluno uma qualidade de vida, entendeu? Para que ele possa também ser melhor nos estudos, porque tem pesquisas que revelam que a modalidade do atletismo, ela trabalha com vários aspectos, além dos físicos, os psicológicos, emocionais. Tem a questão também do cognitivo, melhora muito a capacidade cognitiva. No atletismo você trabalha muita resiliência, sabe? Que a porrada você leva ali naquele dia que você chega mal e aí no outro dia você tem que se superar. Então, assim, sem contar que é um clima super agradável, igual eles vêm para os treinos e eles ficam ali nas fofoquinhas dele. Às vezes nós estamos no intervalinho ali de descanso de um tiro de um tiro para o outro e tal. E você vê o grupo todo fofocando ali. Ah, e isso. E eles arrumam assunto para tudo quanto há, e estão ali trocando ideias, e estão socializando, sabe? Os meninos da medicina junto com engenharia, junto com farmácia, junto com a educação física. E isso é muito legal, né? E eles acabam criando vínculos afetivos entre eles. E aí eles acabam se tornando amigos, vão para as baladas juntos, saem juntos, vão por LU juntos. Então, acaba que não é só pelo físico, é pelo emocional,
é pelo cognitivo, é pela capacidade de resiliência, pela disciplina que o atletismo cria, né? Porque você tem que estar ali, ó, fazendo. Por exemplo, anteontem eu fiquei 1h30 fazendo um mesmo educativo, que era o educativo do disco, então eu faço giro ainda, e para um sul-americano eu vou fazer o giro. Então foi 1h30 só de educativo de giro. Isso, você tem que ter uma cabeça muito boa para você ficar 1h30 fazendo a mesma coisa, sabe? E não desistir. É como eu lembrei da história do Monsanto, do Oscar do basquete, que ele falava que fazia 1000 arremessos todos os dias, enquanto ele não fazia 20 direto de 3 metros, ele não parava. Então, assim, é muita persistência, muita resiliência, muita garra, sabe? E então, isso eu vou ensinando para eles e levam para a vida. Porque a vida hoje é isso. Você tem que ter muita resiliência, você vai levar muita porrada, mas você tem que superar todos esses desafios, né? Às vezes, eles não estão um dia bom de treino, igual esse menino que eu te falei, contra os 10K. Essa semana, não, na sexta-feira passada, ele não conseguiu correr muito bem, então ele já me mandou uma mensagem todo frustrado e tal. Então, poxa, vão ter dias bons, vão ter dias ruins. Então, tudo isso você aprende com o atletismo, entendeu? Não é todo dia que você vai estar legal, mas daqui dia que você vai estar brilhante. Então, você tem que ali superar aquele momento de tristeza e saber que amanhã você vai estar bem. É isso, era a mensagem que eu quero sempre dar uma maçã. Com certeza. E eu acho que esse sentimento de resiliência é algo que a geração que tá vindo e tá perdendo muito, né? Porque a gente tem tudo muito ali na hora, muito fácil, e quando tem uma dificuldadezinha, já desiste. Não se frustra. E as pessoas querem tudo muito fácil, não querem batalhar para ter as coisas. Tá tudo muito, muito entregue de bandeja, né? Muito fácil. E no atletismo a gente não tem isso, parça. Assim, para melhorar 30 centímetros no arremesso de peso, são 6 meses de treinamento. Então, não é uma coisa que proceder ser 1 minuto em 10K, são N treinos para poder fazer isso acontecer, sabe? Então, tem que ter muita resiliência, muito foco, nada é mágica, né? O Bolt, foram 4 anos seguidos para ele poder bater o recorde, foram 4 anos treinando de 8 horas por dia, mais a musculação, mais outras preparações para chegar no nível que ele chegou. Então, assim, mesmo não querendo ser atleta, mesmo tentando cuidar da saúde, o atletismo faz com que eles estejam sempre ali brigando com eles mesmos, querendo fazer o melhor deles. Mesmo que não seja para ir uma competição. Poxa, mas se hoje eu fiz os dos 10 km em 50 minutos, amanhã eu quero fazer em 49. No futuro eu quero fazer em menos, entendeu? Mesmo que não seja para se tornar um atleta, mas é para vencer os seus próprios limites. Linda, que legal. E você falou em recorde. Você tem essa ambição de talvez um dia quebrar algum recorde? Como é isso? Agora, lá nos Estados Unidos, apesar de não ter ido tão bem no peso, eu bati o recorde brasileiro indoor, né? Porque, assim, quando os brasileiros vão lá para fora, eles estipulam uma marca brasileira lá fora. E no peso eu consegui fazer a melhor marca dos brasileiros no indoor. Então eu já tenho um recorde, e eu tenho recorde do salto em altura brasileiro. Eu tenho um recorde de salto em altura brasileiro, que eu conquistei, acho que foi recente, foi 2022, eu acho, foi 2022. E como é esse feeling de saber que você é uma recordista do atletismo? O que é isso pra você? Você acredita que eu fico tentando depois querer bater o meu próprio recorde? Acredito. Então, assim, eu já tô pensando quanto será o próximo indoor para eu bater o meu próprio recorde lá agora. Porque eu não tô contente com a marca lá, entendeu? Porque apesar de ter sido um recorde, não foi uma marca legal, entendeu? Então, assim, por exemplo, a minha marca, quando eu bati o recorde lá, eu bati um recorde, eu fiz 8,89 no peso. A minha última competição eu fiz 9,39. Então, assim, já é uma marca muito superior a que eu bati o recorde. Então, assim, aí você já fica pensando, poxa, quando vai ser próximo do dó para eu bater o meu próprio recorde, você entendeu? E essa coisa de ir superando a cada competição, né? A cada estilo legal. É muito legal. Hoje aqui no Brasil, assim, qual que você sente que é o maior desafio pro atletismo, assim, pro ser atleta? É a precariedade, né, do espaço físico. Você tem, por exemplo, hoje o Caio, que é o machador.
um espaço horrível de treinamento. Aqui em Ouro Preto também, por exemplo, eu não tenho onde lançar o dado. Eu faço os treinos técnicos na academia, e aí quando eu vou para a competição é que eu emendo os educativos lá na própria competição. E assim, falta apoio para isso, né? A universidade hoje me dá apoio, mas agora está muito restrita, está cheia de restrições, não pode isso, não pode aquilo, sabe? Então fica difícil de treinar. Às vezes eu pego meu peso e meu disco e vou para um espaço vazio em algum lugar. Então, assim, eu estou tendo muita dificuldade para treinar agora, porque depois que o professor Heber saiu da Escola de Educação Física, foram colocadas muitas regras e assim aí fechou um pouco a minha abertura que eu tinha. Então eu tô tendo muita dificuldade para treinar. E patrocínio, né? Porque assim, eu priorizo as minhas viagens, então eu deixo de comprar uma roupa, eu deixo de comprar algum móvel, uma coisa assim, e vou juntando dinheiro para ir para as competições com o meu próprio recurso. Então, quando você vai, é sempre com o seu próprio recurso? Sempre com o dinheiro do meu próprio salário. Pesa um pouco, né? A gente não tem patrocínio nenhum, né? Agora, assim, eu ainda tenho sorte, porque eu tenho 2 filhos, mas eles já são casados, já têm a família deles. E, e eu tenho um bom salário até, porque eu já estou há 29 anos na Câmara. Então, a gente vai acumulando alguns benefícios. Então, eu priorizo, assim, as minhas viagens. Então, assim, a minha casa não tem luxo, eu não uso roupa de marca, eu não me tenho muito com isso, porque eu vou guardando dinheiro para as minhas competições, entendeu? Então, assim, isso é muito. É, é um fator bem crítico, né? Porque às vezes a gente passa bastante dificuldade. Já tentei levar aqui, conseguir lá R$ 300. Aí você corre atrás de uma empresa, corre atrás de outra. Não pode, porque não sei o quê. E assim, já, já é difícil para o atletismo no Brasil como um todo, até para o adulto, né? Porque assim, o Brasil é muito, muito futebol, futebol, futebol. E esquece que tem outras modalidades. Aqui, por exemplo, o trampolim é a quarta melhor equipe da América Latina. Então, Caramba! é a quarta melhor Que equipe. não é muito divulgado Não isso, é né? divulgado, tem dificuldade para conseguir patrocínio. Quando os meninos vão viajar, estão fazendo rifa, estão fazendo vaquinha. Então, se já é difícil para esses meninos que são jovens, imagina para uma atleta de 53 anos, fica mais complicado ainda, né? E sim, as pessoas acham que porque eu trabalho e tal, eu não tenho necessidade de um apoio. Mas não é por aí, né? Se eu tivesse um apoio, para mim seria bem mais fácil, porque poderia comprar implementos, poderia comprar material, porque os tênis custam caro, né? O material de treinamento custa caro, a academia custa caro, o suplemento custa caro, manter a alimentação custa caro. Então, assim, se a gente tivesse apoio, seria bem mais fácil. Mas aí, atletismo, deixa pra lá. São modalidades que pouca gente conhece também, né? Por exemplo, falar martelete. O que é martelete? Ninguém sabe, né? Dardo, é aquela lança, né? O peso, é aquela bola de ferro. Então, assim, falta uma cultura de conhecimento sobre as modalidades de atletismo também, né? Com certeza, porque é igual você falou, é o país do futebol, né? E eu acho que tudo que sai fora um pouco dessa bolha é meio negligenciado, né? E o patrocínio facilitaria não só, igual você falou, a ida, mas como todo o preparo, né? Todo trabalho. Que loucura. E como você enxerga o futuro do atletismo no Brasil, dado esses eventos, assim, essa situação? Bom, tem 2 atletas que estão fazendo história, né? Que é o Pio, do 400 metros com barreira, não sei se você conhece, e o Caio agora no marcha, né? Então, esses são 2 atletas que estão fazendo o atletismo aparecer um pouco mais. Inclusive, depois que o Caio ganhou a prata agora no Mundial, ele teve até uma proposta de reforma da área onde ele treina e tal. Então, assim, eu acho que tem que dar visibilidade para o que dá retorno para o Brasil, sabe? Então a gente tem atletas excelentes do atletismo que não são vistos, não tem visibilidade. Uma vez que você não tem visibilidade, as pessoas não sabem também que você, de repente, está precisando de ajuda. Entendeu? Que você não tem um lugar para treinar, que você não tem uma sapatilha para treinar, que você não tem um implemento. Então, se fosse mais visto, mais divulgado, talvez a pessoa que está ali, eu tenho um espaço aqui no fundo de casa que pode vir aqui arremessar o peso, não tem problema, sabe? Então, assim,
O Darlan, que é do peso, que é um dos melhores atletas do arremesso de peso, ele treina num espaço horrível, sabe? Num campo cheio de buraco. Então, assim, a gente está sempre passando por essas dificuldades e corre então risco de machucar. Então, assim, eu vi um atleta de seleção brasileira, a lançadora de dardo, que ela estava mostrando o treino dela num campo de futebol, onde não tem área de corrida. Então, ela escorregou e ela quase caiu. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar superando todo dia, tem que estar lidando com isso, sabe? Então, é muito complicado se ser atleta no Brasil que não seja do futebol, né? Então, você pega a própria Liga de Ouro Preto aqui, você tem lá 1 milhão e tanto de recursos para o futebol, e para as outras modalidades o governo deu 230 mil para todas as outras modalidades, atletismo, E como que divide isso aqui de dinheiro para paradesportismo, ciclismo, tênis, todas as outras modalidades, o taekwondo, né, as outras modalidades estão incluídas ali num HB de 230 mil, dividida numa bolsa atleta, para alguns atletas somente, né? Então é muito complicado. Tinha que ter políticas mais motivadoras. E o atletismo é uma modalidade fácil de ser implementado, porque não tem custo alto. Você precisa de um espaço onde você pode. Com um espaço grande, você já consegue fazer inúmeras modalidades atletismo. Com certeza, e eu acho que vem também um problema que vem crescendo muito no Brasil, que eu sinto de, tipo, as coisas que não têm tanta visibilidade, que não levam esse patrocínio, essa ajuda da pública, né, do governo também, acaba que a pessoa não tem que ser só atleta, ela também tem que ser uma influencer do atletismo para conseguir um patrocínio, para conseguir divulgar o próprio trabalho e fazer as próprias questões, né? Você sente muito isso? Como é isso para você? Então, eu sinto muito isso pelos próprios exemplos das minhas amigas que têm patrocínio, né? Elas só conseguem patrocínio porque o uniforme delas está cheio de logomarca, porque elas estão toda hora no Instagram divulgando as empresas. Então, acaba que elas criam um vínculo empregatício com a patrocinadora, sabe? Porque todo dia tem que estar ali criando conteúdo para essa pessoa que está te patrocinando, para a empresa que está patrocinando. Tem que estar levando as marcas todas no uniforme. E isso é difícil porque quando a gente sobe no pódio, você não pode subir com esse uniforme. Então, a minha amiga, por exemplo, gastou quase R$ 800 para silcar as camisas dos uniformes. E aí, quando sobe no pódio, nos internacionais não pode, tem que ir com a camisa da seleção brasileira. Então, é incrível, né? Que até o uniforme da seleção brasileira a gente tem que comprar, sabia? Mentira! Sério. Não é dado, é? Não. Esse uniforme aqui, ó, da minha equipe, amava. Que é a equipe de Minas. E você teve que comprar. Ficou. Então é tudo realmente muito mais complicado do que... Mas e você tem pessoas talentosas que não conseguem se mover, ir para as competições, justamente por causa disso. Não tem recurso. Pega a Mariana ali, você tem excelentes atletas que poderiam estar na seleção brasileira fazendo. Porque aqui Mariana tem uma tradição muito grande de corrida de rua. E as meninas correm muito bem. Elas poderiam estar na seleção brasileira competindo. Mas vai pegar aí. A minha passagem para Dubai foi R$ 7.000. Eu paguei dividido, né? A gente vai fazendo se paga as passagens, parcelado, paga o hotel parcelado. A competição é em fevereiro, aí você vai juntando dinheiro, vai pagando parcelado. Fica 6 pessoas no Airbnb, entendeu? E boa. Pra fazer funcionar. Para poder funcionar. Mas aí você pega essa pessoa, como é que ela ganha um salário de R$ 2.000? Tem casa, tem família. Como é que ela vai arcar com essas despesas? E é uma pessoa que tem talento, mas ela não consegue se deslocar para as competições. Até para ir para São Paulo aí é complicado, porque tal hospedagem. A inscrição numa competição dessa é R$ 240. O básico. Se você pegar umas provas extras, R$ 300, R$ 400. Aí mais transporte, mais hospedagem, mais alimentação. Pode parecer pouco, mas não é. Você junta tudo. Quando na hora você junta tudo, poxa, a pessoa ganha 2.000, ela vai tirar 1.200 para ir para uma competição, você entendeu? E para não ganhar dinheiro, igual as pessoas falam assim, mas você não ganha nada. Não, eu ganho. Além da medalha, eu ganho afeto, eu ganho experiência, eu ganho saúde, eu ganho carinho, sabe?
Então, assim, tá ali no meio daquela galera é muito mais do que Dinheiro que ganhar algo, né? do que ganhar áudio, Material. material, você entendeu? Mas aí você priva essas pessoas disso, porque se você tivesse programas legais que incentivassem e que oportunizassem, né, essas pessoas de ir para esses campeonatos, cara, isso melhora a saúde pública. Isso melhora a saúde pública, porque enquanto a pessoa está praticando uma atividade física, ela não está lá no SUS enchendo as policlínicas, entendeu? Porque melhora problema de hipertensão, melhora diabetes, melhora uma série de doenças crônicas E problema mental também, né? e a saúde mental, principalmente. Saúde mental. Porque cria-se um ambiente de convivência, socialização, que é bacana, entendeu? Eu sei disso porque os próprios adolescentes, eles estão lá, cara, eles estão se divertindo. E eles falam assim, não, o atletismo é super legal, porque apesar de ser uma modalidade individual, a gente está aqui no maior coletivo, se dando força e trocando ideia e se divertindo ao mesmo tempo que tá treinando. Ajuda em todas as áreas da vida, né? E a gente vê um país que é cheio de talentos que são completamente variados, porque não recebem nenhum recurso, né? Não tem nenhuma motivação, sim, não tem nenhum sentido. Que loucura. E qual a mensagem, assim, que você deixaria para as mulheres atletas, ou não, né? Que buscam concluir carreira, concluir e conciliar, né? Carreira, estudo, trabalho, esporte. Então, é o que eu digo para os meus meninos, para os meus jovens aprendizes. Você tem que priorizar, sabe? E acho que a coisa mais valiosa que a gente tem na vida é a saúde. Então, você tem que priorizar a saúde face a coisas. Igual eu digo para eles assim, poxa, uma hora você tá de cara no celular, no TikTok, pega essa uma hora, vai fazer uma caminhada, sabe? Vai dar uma volta por aí, vai fazer uma coisa, procure algo que você goste. Ah, eu não gosto de correr. Ah, gosta de nadar? Vai nadar. Ah, eu não gosto de nadar. Gosta de yoga? Faz yoga. Ah, eu não gosto de yoga. Ah, vai experimentando várias coisas. Uma hora você vai gostar de alguma coisa. E mesmo que você não goste, vai na marra, sabe? Porque a saúde é o que você tem de mais precioso. E se você perder, fica difícil de recuperar. Com certeza. E começa lá no início, né? Não há uma forma de você voltar lá atrás para recuperar a saúde. Não há. Então, praticar atividade física, seja visando a performance, ou seja visando benefícios emocionais e físicos, tem que ser priorizado. Tem que ser priorizado. Tem gente que acorda cedo para ir para uma viagem, acorda cedo porque tem um compromisso. Você não acorda cedo todo dia para trabalhar? Você não acorda para ir para aula? Por que que você não cria um horário ali para você ir fazer uma atividade física? Não vai atrasar sua vida em nada. Horário a gente tem, só que a gente tem que priorizar. Porque muitas vezes você fica 2, 3 horas nas redes sociais e como que você fala que você não tem horário? Ah, eu não tenho tempo de ir para academia. Ah, eu não tenho tempo de ir para natação. Ah, eu não tenho tempo de ir para dança. Poxa, mas você tem 3, 4 horas por dia do seu tempo para ficar em rede social. Entendeu? Então, sai um pouquinho ali da zona dessa zona negra que é ficar preso nas redes sociais. O FOP tem programas legais. Tem o Aerodance, que é de graça. Tem o Fitness, que é de graça, que são para as pessoas acima de 50 anos. Tem yoga todo dia de manhã, tem judô, tem taekwondo, tem kung fu, tudo gratuitamente, sabe? Então, assim, falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Pô, sem dinheiro você pode fazer um projeto ali na fonte. Sem dinheiro você pode caminhar, não te custa nada, entendeu? Com um tênis básico ali de R$ 200, você Já caminha bem. já caminha bem. E você tá ali com um iPhone de 8 mil, 9 mil reais, um tênis de R$ 200. Será que não é possível, né? Porque a gente vê isso muito. As pessoas têm telefones de 4, 5 mil reais, mas não tem dinheiro para comprar um tênis de R$ 200 para fazer uma caminhada. Então, se movimentar, cuidar da saúde, porque tô jovem, você pode estar jovem hoje, mas amanhã você pode estar pagando o preço de não ter feito
não ter cuidado da sua saúde, sabe? Então lá, você vê hoje, você pega uma atleta de 94 anos, arremessando o peso, e você pega uma senhora de 60 anos que não consegue subir no ônibus. Para ela subir na escada do ônibus já é um processo complicado, ela tem que se segurar ali. Então as pessoas não conseguem fazer as tarefas funcionais, entendeu? Depois de uma certa idade. E não se preocuparam com isso no ano passado e não estão se preocupando com isso agora. Então a sua qualidade de vida com 60, 70 anos vai ser uma qualidade baixa. Então você tem que pensar nisso, poxa, que qualidade de vida que eu quero ter lá quando eu tiver com 60, com 70 anos, com essa senhora de 94 anos arremessando um peso de 2 quilos. Então, o que você quer ser na velhice, entendeu? O que você quer viver na velhice? Então, pensando na velhice hoje, não deixando para pensar na velhice, entendeu? Priorizar, né, a saúde. Priorizar a saúde. E tudo é possível quando você prioriza, entendeu? Bom, não, hoje eu não vou ficar no TikTok 1 hora, eu vou caminhar meia hora. Pronto. É isso, é básico. Então você fala assim, poxa, doutorado, trabalho, treinamento, casa, um monte de coisa que a mulher ainda tem que carregar consigo, né? Nessa jornada tripla, Tá quádrupla. fazendo faxina, tá arrumando casa, tá não sei o quê. Então, assim, você consegue, desde que você se priorize, entendeu? Você tem que colocar sempre na cabeça que você é sua prioridade. Você é a pessoa mais importante da sua vida, entendeu? E quando você coloca na sua cabeça que você é a pessoa mais importante da sua vida, tudo flui. Tudo É isso. Então, para a gente concluir essa entrevista maravilhosa, quais são os seus planos pessoais, carreira? Como que tá essa dinâmica para você? Então, agora foco no doutorado. Não sei como é que eu vou conseguir conciliar o doutorado com os treinamentos, né? Mas é foco no doutorado. E ano que vem eu já começo a desenvolver a pesquisa, mas eu vou estar dentro do meu ambiente que eu gosto, né? Que eu vou estar trabalhando com as mulheres atletas master, então vai ser muito bacana. E eu quero muito trazer uma medalha no Mundial do ano que vem. Então, ano que vem tem dois eventos internacionais importantes, que é o World Master Games, que é em Dubai, em fevereiro, e tem o Mundial de Atletismo Master, que vai ser em Daewoo, na Coreia do Sul, em agosto. Então, assim, a meta é dessa, porque se eu não tenho uma medalha de Mundial, eu tenho uma medalha de bronze do World Master Games em 2013. Então, assim, eu sonho muito com a medalha de Mundial, sabe? Sim, e eu tô treinando muito, treinando bastante, tô focando bem para poder conseguir trazer medalha nesses 2 eventos do ano que vem, se Deus quiser. Não, e ela vem aí, a gente vai estar aqui na torcida para você pode ter certeza. Meu sonho é esse, trazer uma medalha no Mundial, ou pelo menos no World Master Games. Quando acontecer, vai ser lindo. Nossa, com certeza. Vai ser lindo. Eu vou postar e vou te marcar. Vai ser lindo. Eu tô sentindo a emoção de se dar aquele pódio de ouvir o hino brasileiro tocando. Ai, o hino. Deve ser maravilhoso. Nossa. Vai ser tudo. Ô, Marinalva, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente, a sua vida, as suas visões. Foi maravilhoso te ter aqui. Muito obrigada mesmo. A gente vai estar aqui na torcida por você, nos próximos torneios, próximos campeonatos. E agora, sabendo mais da sua história, vai ser ainda mais emocionante quando você ganhar e levar essa medalha do Mundial para casa. Vai ser lindo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e fica o recado aí. Cuidem da saúde. É isso. E muito obrigada a você que acompanhou nessa história maravilhosa até aqui. Os cortes dessa entrevista vão sair no nosso Instagram, @agenciaprimaz, e também agora no nosso TikTok. E é isso, gente. Até a próxima. Foi ótimo, Marinalva. Quer mais água? Toma um cafezinho. Um cafezinho. Pra postar colocar na thumb do